A enxaqueca é uma doença neurológica e genética mais comum em mulheres do que em homens. No Brasil, 30% das mulheres até 45 anos vão desenvolver enxaqueca ao longo da vida, enquanto apenas 10% dos homens vão enfrentar esse problema. A dor é intensa e normalmente em um dos lados da cabeça. Luz e barulho incomodam e a pessoa pode ter enjoo e vômito. No episódio de hoje, vamos entender por que as mulheres sofrem mais com esse problema e por que não adianta ficar tomando analgésico sem controle. Você vai entender quais são os gatilhos que desencadeiam essa dor, que pode ser muito incapacitante e impossibilitar a rotina diária. Também vamos desvendar alguns mitos sobre alimentação e enxaqueca. Nosso convidado é o neurologista Márcio Natan. Eu sou a doutora Thelminha e começa agora mais um podcast do bem-estar. Doutor Márcio, seja bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar aqui com você. Doutor, vamos começar explicando para as pessoas a diferença de dor de cabeça e enxaqueca. As pessoas usam como sinônimo, né? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. A dor de cabeça é um sintoma e ela pode aparecer em várias doenças diferentes. Então, usar exemplos que são muito comuns e todo mundo sabe, uma pessoa que está gripada, ela pode ter dor de cabeça, uma pessoa que tem um quadro de uma infecção de sinusite, ela pode ter dor de cabeça. E no caso da enxaqueca, a dor de cabeça é um sintoma comum, é um dos principais sintomas, não é o único sintoma da enxaqueca. Então a gente pode dizer que enxaqueca é por si só uma doença que vai manifestar com dor de cabeça recorrente, além de outros sintomas. E por que as mulheres sofrem mais de enxaqueca que os homens? Essa é uma boa pergunta também. Quando a gente olha para a quantidade de mulheres que têm esse diagnóstico, a gente observa de cara que é bem mais frequente do que os homens, embora ele exista nos homens. Existem várias hipóteses para poder tentar entender e explicar essa diferença. Uma das principais está relacionada ao fato de que as mulheres têm os ciclos hormonais durante boa parte da sua vida, que vão flutuando, especialmente falando aqui do estrogênio, do estrógeno. Então, o que acontece? Quando a mulher ainda está numa fase da infância, a menina e o menino, crianças, a faixa de enxaqueca ali, a incidência, a prevalência, ou seja, a quantidade de pessoas que tem é muito parecida. Mas quando a mulher começa a ter os ciclos menstruais, ela começa a ter mais crises de enxaqueca. E isso vai acontecendo até lá, a partir do momento da menopausa. Portanto, essa superioridade em relação à quantidade de enxaqueca na mulher, comparado com quantos homens têm, ela acontece principalmente na fase em que a mulher tem os ciclos menstruais. E aí é lógico, isso levanta a suspeita da relação com os hormônios relacionados aos ciclos menstruais. E a gente realmente confirma que durante o ciclo menstrual existem essas flutuações, especialmente do estrogênio. O estrogênio, quando ele cai, ele aumenta o nível durante o início do ciclo, mas depois ele tem uma queda inicial na ovulação, ele volta a aumentar novamente e ele tem uma queda final que antecede ali a menstruação. E nesses períodos em que ele cai, Thelminha, a gente tem maior frequência das dores de cabeça. E não é só isso. Geralmente são dores mais intensas, mais difíceis de tratar, e isso acontece na vasta maioria das mulheres. Então, a principal suspeita de por que as mulheres têm mais é justamente porque essa flutuação do hormônio estrogênio que acontece fisiologicamente, é normal na saúde da mulher, ela parece sensibilizar mais também o cérebro de quem já tem enxaqueca para ter as crises mais frequentes nesse período. Então, a causa seria essa variação hormonal, como o senhor disse, que acontece durante o ciclo menstrual. E aí as dores, elas vão acontecer mais ali durante o ciclo, antes ou depois? Isso é super variável. A maioria das vezes, a dor, a mulher fala que avisa que vai chegar a menstruação. Então, a dor, geralmente, ela vem um pouquinho antes. Mas tem mulheres que começam a menstruação e logo em seguida vem a dor. Então, isso varia. O que é comum, na maioria das mulheres que têm enxaqueca, é ter crises que vão ali desde alguns dias antes até alguns dias depois do início da menstruação. E aí, doutor, tem mulheres que sofrem muito com isso, né? É verdade que as mulheres podem enfrentar até 15 crises de enxaqueca por mês?
Isso é verdade, e quando a gente tem uma pessoa, uma mulher que está apresentando mais de 15 dias de dor por mês, a gente chama isso, e a dor é por enxaqueca, né? A gente chama isso de enxaqueca crônica. Esse é um problema que muitas vezes ele acontece também, porque a gente tem um atraso no diagnóstico, a gente tem um atraso no início do tratamento, e essa é uma evolução que para a maioria das pessoas leva assim, ó, meses a anos para acontecer. No começo tem uma dor de cabeça esporádica, a pessoa atribui, hoje eu estou mais estressada, é alguma coisa que eu comi, isso vai aumentando a frequência, cada dia vai ficando mais difícil de explicar o que está acontecendo, sai do período menstrual, começa a ter crise em outros dias, quando a pessoa vê, ela está mais dias com dor de cabeça do que dias sem dor. E elas costumam durar algum tempo médio, doutor? Como são essas crises? Olha, por definição, uma crise de enxaqueca ela pode durar de 4 até 72 horas quando ela não é tratada. É claro que a gente quer que dure menos e isso é um dos objetivos do tratamento, que uma crise de enxaqueca seja tratada para ela durar menos consideravelmente do que 4 horas. Algumas vezes, para quem cronificou, ela também pode durar muito mais do que 72 horas. Mas para a gente definir o diagnóstico, a gente usa esse parâmetro. Então dá para ver que ela pode durar ali metade de um dia ou ela pode ficar 1, 2, 3 dias inteiros com dor de cabeça por crise de enxaqueca. E a dor sempre é de um lado da cabeça? Ótima pergunta. Ela não tem que ser sempre de um lado da cabeça. É verdade que na maioria das pessoas que têm enxaqueca, existem episódios que acontecem só de um lado. E quando eu falo só de um lado, eu estou falando aquele episódio, porque também é muito comum que o lado que está doendo possa variar. Então, alguns dias é de um lado, em outros dias é do outro lado. Mas também é verdade que existem pessoas que têm também enxaqueca e vão ter dor de cabeça na cabeça toda, ou na região da fronte, da testa, né, ou na região de trás da cabeça, que a gente chama de occipital, a região occipital. Então, não existe uma regra que todo mundo siga, todas as pessoas que têm enxaqueca. Mas sim, muitas vezes a dor acontece predominando de um lado só da cabeça. E como a enxaqueca ela é uma doença, né, ela também pode vir acompanhada de outros sintomas, né, doutor? Quais seriam esses sintomas? Verdade, até para a gente definir o diagnóstico, a gente precisa se atentar a esses sintomas. Então, a gente tem sintomas muito comuns, que são, por exemplo, um desconforto com a luminosidade, preferência por estar em lugares mais escuros, com menos luz, quando está a crise de dor de cabeça presente, desconforto com barulho, às vezes a voz de pessoas até queridas pode incomodar, ou um ambiente de trabalho muito barulhento, quando a dor está presente e esse desconforto com barulho está presente, isso também pode ser um sinal de enxaqueca. Outro sintoma bastante comum é a náusea, ou seja, o enjoo, né, um desconforto do estômago, e muitas pessoas acabam atribuindo a dor de cabeça a algo que comeram, justamente porque vem junto com essa questão da náusea, e elas acham que algo que comeu fez mal, e muitas vezes, se isso é uma coisa recorrente, pode ser, na verdade, tudo oriundo da própria enxaqueca. Esses são sintomas comuns. Outros sintomas que são menos comuns, mas eles podem estar presentes, vão desde ficar bocejando, sonolência, dificuldade de concentrar, vontade de comer doce, alteração do humor, entristecimento abrupto de uma hora para outra, tudo isso pode fazer parte de uma crise de enxaqueca. E tem pessoas que sentem sinais de que a enxaqueca ela tá chegando, né, doutor? Que sinais seriam esses? Eles fazem parte desses sintomas que não são tão específicos. Então, algumas pessoas vão começar com uma dificuldade de raciocinar, uma lentificação mental, uma dificuldade de estar lendo uma página, tem que ler de novo e de novo para poder entender. Outras pessoas vão ficar bocejando. Algumas pessoas vão sentir ali maior descarga de produção de líquido do nariz ou dos olhos, que a gente chama de produção autonômica do rosto. E isso às vezes vai se somando com um pouco de náusea, o desconforto com a luz, aí de repente começa o dolorimento da cabeça, e esse dolorimento vai evoluindo, vai aumentando, e aí sim a pessoa identifica que iniciou. Mas existe uma série desses sintomas um pouco mais sutis que realmente podem avisar que a crise já está começando. Em relação ao vômito, é comum que a pessoa acabe vomitando por conta da enxaqueca? A náusea é muito comum. E eu diria que o vômito pode acontecer, ele é menos comum que a náusea. Mas as pessoas que têm enxaqueca com
com crises muito intensas e que chegam, por exemplo, a procurar um pronto atendimento para melhorar a dor, muitas vezes são pessoas que estão vomitando. Então, existe isso sim, eu não diria que não é a maioria das pessoas que tem vômito, mas não é definitivamente uma coisa rara. Pode acontecer pela enxaqueca. E isso gera uma dificuldade, né, Thelminha? Porque às vezes a pessoa está ali com uma crise de enxaqueca e ela foi orientada pelo médico a tomar uma medicação específica para, logo no início da crise, para melhorar a crise, e se ela está vomitando, significa que ela não está conseguindo absorver aquele medicamento. E isso pode prejudicar a evolução de melhora dela. Então, nesses casos, é possível que a gente precise de outras formas de medicamento que não o comprimido. Então, vômito pode acontecer sim. E depois da menopausa, doutor, como o senhor falou, né, que sofre muito essa influência da variação do estrogênio, a tendência, então, é aumentar ou diminuir a crise de enxaqueca? Uma notícia boa, né? Porque a menopausa traz tanto desgaste para a vida da mulher, né? Mas essa é uma notícia boa. A maioria das mulheres tende a melhorar. Então, isso não acontece de imediato, né? A partir do momento que ela para de ter os ciclos menstruais. Às vezes, na fase de transição, pode ter algum grau de piora, mas em geral, com o passar dos meses, o passar dos anos, no período da menopausa, a tendência é uma melhora espontânea das crises. Essa melhora pode se demonstrar com menor frequência de crises, pode se demonstrar com menor intensidade dos episódios, mais facilidade para tratar. Mas eu também tenho que fazer um alerta que nem todas as mulheres cursam com essa melhora. Então, embora a gente esteja falando aqui da maioria, e é verdade que a maioria vai melhorar nesse período, algumas mulheres não melhoram nesse período. E aí tem que seguir com um tratamento para enxaqueca para conseguir um controle adequado por um tempo mais prolongado, que vai para além do período ali do climatério. E, doutor, as pessoas que têm enxaqueca, elas carregam um componente genético que as predispõe às crises, certo? Mas o que exatamente pode desencadear essas crises? São duas coisas muito interessantes que você traz, né, Thelminha? Então, eu acho que esse fato de ter um componente genético quer dizer que o organismo daquela pessoa está predisposto. E isso diferencia outras pessoas que muitas vezes vão estar sujeitas ao mesmo tipo de gatilho e não vão desenvolver crises de enxaqueca, né? E existe esse termo de gatilho, ele significa assim, quando a gente pensa no gatilho, eu fiz um comportamento, eu consumi algo, eu fui exposto a algo e logo depois eu tive dor de cabeça. Todas as pessoas que têm dores de cabeça recorrentes ficam procurando o que é o gatilho, o que eu estou fazendo de errado. E muitas vezes não conseguem encontrar algo que seja efetivamente consistente. Sempre que eu faço isso, eu tenho a dor. Ou se encontra aquela coisa, não é exatamente a causa do problema. Mas a gente tem sim alguns elementos que contribuem para gerar crises que a gente sabe. Então, vou dar alguns exemplos. O sono é um elemento da nossa saúde que é extremamente importante para o cérebro. E problemas do sono podem desencadear a piora da enxaqueca. Então, é comum, por exemplo, a gente ouvir de pacientes que têm noites ruins de sono, que no dia seguinte desenvolvem crise de enxaqueca. É muito comum a gente ouvir relação entre momentos de maior estresse. Embora a literatura médica questione se isso é totalmente fidedigno para todo mundo, dá para dizer que os pacientes identificam isso com uma certa frequência. Períodos de maior estresse se relacionam com ter mais crises de enxaqueca. Eu diria que esses são dois elementos muito comuns e que realmente têm consistência na ciência. Existe outro tipo de relação, que é a pessoa que tem uma outra condição de saúde e tem maior chance de ficar aumentando as dores de cabeça. Aí eu vou te dar 3 exemplos. Um é obesidade. A gente sabe que a obesidade é um fator de risco para a pessoa desenvolver enxaqueca crônica, que, como bem você colocou, são aquelas pessoas que têm mais de 15 dias de dor por mês, assim como depressão e transtorno de ansiedade. Mas aqui eu faço um alerta. Às vezes as pessoas confundem a ideia de que a depressão e o transtorno de ansiedade são fatores que influenciam a enxaqueca piorar, como se elas fossem a causa da enxaqueca. E nem depressão, nem transtorno de ansiedade, nem distúrbio do sono são a causa da enxaqueca. Mas eles são, sim, fatores da vida da pessoa que podem promover novas crises, piorar essa frequência, a intensidade e dificultar o tratamento. E aí a cafeína, ou até mesmo a falta dela, pode desencadear uma crise de enxaqueca?
A relação aqui é complexa, porque, por um lado, quando a gente olha a cafeína, que inclusive está presente em vários analgésicos que são vendidos sem receita em farmácia, ela, quando tomada de forma isolada, eventual, ela pode até ter um efeito de melhora da crise de enxaqueca. Então a gente sabe que a cafeína ela tem essa propriedade analgésica para a crise de enxaqueca. O problema mora também quando a gente está falando num excesso de consumo de cafeína. Isso pode se dar tanto por consumo de bebidas ricas em cafeína, a mais clássica de todas é a nossa preferência nacional, o café, mas existem várias outras. A gente tem energéticos que são ricos em cafeína, a gente tem preparações de cafeína de alta concentração que algumas pessoas usam para fazer atividade física, e a gente tem também esse tipo de analgésico que é rico em cafeína. E aí quando a pessoa vai somando um monte de cafeína, isso também pode começar a gerar dor de cabeça. E tem que ter cuidado, porque não se deve, quando está numa situação dessa, o médico identifica esse fator, parar abruptamente, porque parar de uma hora para outra o consumo de cafeína também pode gerar dor de cabeça e dor de cabeça intensa, às vezes de difícil tratamento. O ideal é fazer sim uma redução para um consumo que seja moderado, mas de uma forma gradual. Foi por isso que eu perguntei da falta dela, porque eu já vi paciente que toma café com muita frequência e aí, na ausência do café, já gera esse gatilho. Mas, doutora, eu queria perguntar também sobre mais dois alimentos, o Uhum. chocolate e a bebida, o vinho tinto. O chocolate, ele tá mais para bode expiatório do que para um verdadeiro vilão, sabe, Thaminha? A gente tem, por exemplo, estudos que tentaram identificar, oferecendo chocolate para pacientes que toparam entrar no estudo com consentimento livre e esclarecido, e que mostraram que comer chocolate ou comer algum placebo, substâncias que parecem chocolate, mas não são, não ofereceu mais crise de enxaqueca para quem comeu chocolate. Hoje, o entendimento mais moderno sobre a enxaqueca é que o chocolate não é um fator importante desencadeador de crise. Existem outras explicações que provavelmente são a razão dessa relação que tanta gente faz entre comer doce, e aí eu uso o chocolate como principal exemplo, e ter crise de enxaqueca. E uma delas tem a ver com aqueles sintomas que você comentou também, que são os sintomas que avisam a pessoa que a crise vai vir. Ou seja, algumas pessoas, nessa fase inicial da crise, podem desenvolver uma fissura por alimentos. E aí, eu brinco com os meus pacientes que, infelizmente, é difícil de ver quem tem fissura por rúcula, alface e brócolis. Geralmente vem muito por alimentos que a gente chama de hiperpalatáveis, cheio de açúcar, cheio de gordura. E aí, isso é já uma alteração de algumas regiões do cérebro, como, por exemplo, o hipotálamo, que regula o nosso apetite. E essa região, o hipotálamo, ela também faz parte das alterações que acontecem na enxaqueca. Então, uma vez que a pessoa começa com essas alterações, ela vai aumentar a vontade de comer doce. Ela vai lá, vai comer um chocolate. Na verdade, o processo da enxaqueca já começou. É uma questão de tempo para chegar à dor, comendo ou não comendo chocolate. E aí, quando a pessoa passa por uma situação como essa, repetidas vezes, em que ela come chocolate, tem dor de cabeça, come chocolate, tem dor de cabeça, ela começa muitas vezes a fazer essa associação, como se o chocolate estivesse causando a dor de cabeça, sendo que pode ser que, na verdade, tanto a vontade de comer chocolate quanto a dor de cabeça estão acontecendo pela mesma razão, ou seja, existe um processo de alteração no cérebro começando, que é uma crise de enxaqueca. Sobre o álcool, aí já é uma coisa que tem menos consenso. Existem estudos que apontam claramente para essa percepção que os pacientes trazem de que o álcool pode ser um desencadeante de crise de enxaqueca. É fato que, dependendo da quantidade de álcool consumida, se for mais do que apenas moderada, existe uma grande chance de desenvolver dor de cabeça. O álcool é metabolizado em substâncias que geram irritação no nosso organismo, existe a desidratação relacionada. Então, esse é o primeiro elemento. Tomar álcool pode gerar dor de cabeça, tendo ou não tendo enxaqueca. Para quem tem enxaqueca, pode ser pior, pode vir ali uma crise de enxaqueca. Agora, um outro aspecto, você mencionou o vinho tinto. Existem pessoas que relacionam ter crise de enxaqueca com algum tipo específico de bebida, né? E aí talvez não teria relação com álcool, porque tem gente que fala, olha, eu posso tomar quanto vinho branco eu quiser e não tenho crise, mas quando eu tomo um vinho tinto eu tenho. Só que o que a gente tem que entender é que isso não é exclusivo do vinho tinto.
Tem gente que fala que é o contrário. Eu não posso tomar vinho branco, mas eu posso tomar vinho tinto. Eu não posso tomar uísque, mas eu posso tomar vinho. Ou seja, a gente não tem um consenso de uma recomendação ou de algo que seja efetivamente a causa dos gatilhos em relação ao álcool. O que a gente precisa observar, e isso eu acho que vale para tudo que eu falei de gatilho, é o comportamento de cada pessoa e respeitar o que aquela pessoa está observando. E óbvio, né, em relação ao álcool, é sempre importante a gente ter o alerta de que, se for consumir, o consumo moderado deve ser encorajado. O consumo excessivo é um problema de saúde em vários aspectos e na enxaqueca não vai ser diferente. E aí teria algum outro alimento ou bebida que pode piorar esse problema? Na verdade, em termos alimentares, quando a gente estuda a ciência mais moderna da enxaqueca, a recomendação é que a pessoa tenha uma alimentação saudável e que se atente a não ter privação alimentar por longos períodos. Então, o jejum prolongado pode ser problemático. Se atentar à hidratação. Então, é muito frequente que as pessoas não consumam quantidade suficiente, ideal, de líquido, especialmente água, ao longo do dia. Uma alimentação mais voltada para descascar do que desembalar, com menos alimentos ultraprocessados. Mas essas são todas orientações de saúde, porque, na verdade, não existe essa comprovação de que alimentos específicos, muitas vezes colocados os embutidos, enlatados, seriam causadores. São muito pobres as comprovações. E o que a gente observa é que pessoas que identificam esses alimentos como causadores, muitas vezes, só de fazer o tratamento da enxaqueca, melhoram e param de ter crises relacionadas a esses tipos de alimento. Agora, nenhum embutido, nenhum enlatado faz parte da alimentação mais saudável possível. Então, mais uma vez, assim, ter uma alimentação, em geral, bem saudável e, de vez em quando, se quiser comer alguma coisa dessa natureza, definitivamente não é isso que é para ser o grande problema para quem tem enxaqueca. E aí, uma vez que a crise se instalou, qual é a orientação, doutor? O que a pessoa tem que fazer? Olha, o ideal é que ela faça o tratamento da crise o mais rápido possível. E aí, o tratamento da crise, ele, na maioria das vezes, vai envolver uma medicação. Não é só medicação. Por exemplo, a pessoa está numa crise de enxaqueca e ela está, por exemplo, com desconforto com a luz, com desconforto com barulho. Claro que se recolher, ir para um lugar mais calmo, de repente tentar um repouso. Algumas pessoas referem que algumas horas de sono podem abortar completamente uma crise de enxaqueca, isso é real. Então, essas medidas comportamentais, elas devem ser encorajadas, mas muito cuidado, porque se uma pessoa tem uma frequência de crises recorrentes, é pouco provável que só essas medidas comportamentais ajudem efetivamente. Ela vai precisar de uma medicação para acabar com aquela crise e acabar o mais rápido possível. Existe uma orientação geral que, uma vez que começou a crise, quanto mais rápido a gente toma o medicamento, maior é o efeito, melhor é o resultado, mas, por outro lado, o uso indiscriminado de medicamento para tratar a dor de cabeça, ele pode ser um grande problema, porque a gente sabe que um outro fator que ajuda a cronificar, a ter mais e mais e mais crises, é quando a pessoa passa a consumir um excesso de analgésicos. Exemplo, pessoas que estão usando combinações, vários analgésicos, e usam mais de 10 dias por mês. E assim, para a gente fazer uma conta, 10 dias por mês é 1 a cada 3 dias. Essas pessoas, elas, se fazem isso por mais de 3 meses, por definição, elas podem entrar num estado em que o próprio analgésico está gerando mais dor de cabeça. Então, o analgésico, os anti-inflamatórios, existem medicamentos que são chamados de triptanas, que são medicamentos específicos para o tratamento da crise da enxaqueca. Essas 3 classes são as classes mais utilizadas. Claro que a recomendação médica é fundamental, afinal de contas, existem condições de saúde que podem gerar uma contraindicação a algum desses medicamentos, seja por alergia, seja por um outro problema de saúde que a pessoa tem. Então, sempre o uso dos remédios sob orientação médica, mas o uso no início da crise tende a ser bastante efetivo para acabar completamente a crise e a pessoa não ter que parar suas atividades, seja de lazer, seja de trabalho, e seguir tocando sua vida normalmente.
E aí, para que as pessoas não fiquem, né, fazendo uso, como o senhor disse, desses analgésicos de forma indiscriminada, e muitos lembram só de tomar o remédio ali já no momento que estão na crise, existe um tratamento preventivo, certo? Explica pra gente como seria e para quem é indicado. Exatamente. Esse é um tema muito importante que pouca gente, como você bem colocou, pouca gente sabe que isso existe, né? O tratamento preventivo, ele não tem o poder de curar completamente a enxaqueca. Mas, sem dúvida nenhuma, quando a pessoa tem enxaqueca e ela começa a ter vários episódios de crise, isso vai se tornando cada vez mais frequente, e é essa frequência que impacta a qualidade de vida. Então, o objetivo que a gente tem com o tratamento preventivo é controlar a enxaqueca. O que significa isso? Diminuir a frequência com que os episódios acontecem, diminuir a intensidade, facilitar o tratamento de crise quando ela vem acontecer. E para isso, Thelminha, a gente tem diversas medicações que são possíveis de serem utilizadas. Exemplos, existem medicações de classes muito diferentes, alguns que são específicos tipos de antihipertensivos, alguns outros que são moduladores de neurotransmissores, outros que são medicamentos estabilizadores de neurônio, outros medicamentos que são, por exemplo, toxina botulínica, anticorpos monoclonais especificamente desenvolvidos para enxaqueca, ou seja, existe uma riqueza de ferramentas possíveis para a gente oferecer aos pacientes. A escolha do remédio ela vai ser muito baseada na condição daquele paciente, daquela pessoa, ou seja, nas outras questões de saúde, naquele momento, como está a enxaqueca, se ela está super frequente ou se ela está moderadamente frequente, em possíveis efeitos colaterais, que é importante a gente conhecer e refletir se a gente topa o risco de um determinado efeito colateral ou de outro. Exemplo, tem medicamento que pode gerar ganho de peso, tem medicamento que pode gerar perda de peso. Então, em determinada pessoa, um vai ser mais problemático, em outra vai ser outro, e a gente vai escolhendo conforme todas as características de cada pessoa. E o uso desses medicamentos, ele se dá de uma forma contínua, não é um medicamento que você toma quando você está com dor de cabeça. Pelo contrário, você toma diariamente, ou no caso dos anticorpos monoclonais específicos de enxaqueca, aplicação de uma injeção mensal, no caso da toxina, aplicação trimestral, e você faz isso para prevenir alguns episódios de crise, para diminuir os episódios futuros. O fato de ser contínuo, porém, não significa que eles são eternos. Esses tratamentos, quando a gente consegue um resultado muito bom do tratamento, a gente vai manter por um tempo com o objetivo de futuramente poder retirar ele e manter o controle das crises com medidas de estilo de vida, que não deixam de ser muito importantes. Essas medidas vão incluir prática de atividade física regular, cuidado com o sono, cuidado com saúde mental e o tratamento adequado das crises que acontecem. Então, o tratamento preventivo ele existe, ele é possível e ele é recomendado segundo as orientações das principais sociedades internacionais e nacional, a partir do momento em que a pessoa tem crises que são incapacitantes, crises que geram impacto na qualidade de vida, e quando a gente tem uma frequência de crises de pelo menos 3 dias de dor por mês. Existe até uma campanha da Sociedade Brasileira de Cefaleia, que é o 3 é demais. Quem tem mais de 3 dias de dor de cabeça por mês, por 3 meses, deve procurar ajuda médica, porque pode necessitar de um tratamento. O tratamento pode ajudar muito a melhorar a qualidade de vida. E nesse tratamento existem também alguns efeitos colaterais, né, doutor? Fala um pouquinho sobre esses efeitos, se eles melhoram ao longo do tempo. Ótima pergunta. Os pacientes às vezes vêm com medo desses efeitos colaterais e é legítimo que tenham algum receio, alguma preocupação, porque para alguns pacientes eles podem ser desconfortáveis mesmo. Eu acho que a primeira coisa é, cada pessoa responde de uma forma, nem todo mundo tem os mesmos efeitos e a gente só utiliza uma medicação quando existe um potencial benefício que é maior do que o risco do efeito colateral. Mas dito isso, a gente tem efeitos colaterais que variam muito de remédio para remédio. Então existem medicamentos que vão ter efeitos colaterais como, por exemplo, sonolência, aumento do apetite, outros que vão alterar a cognição no sentido de a pessoa ficar, às vezes, esquecer palavras ou ficar um pouco mais lentificada. Existe medicamento que é injetável, que pode gerar algum desconforto na aplicação. Existe medicamento que é comprimido, e a pessoa tem que lembrar todo dia. Então, é bastante variável
o tipo e a frequência com que acontecem os efeitos colaterais, e eles se relacionam não à enxaqueca em si, eles se relacionam àquele específico tipo de remédio. Alguns medicamentos, reconhecidamente, têm bem menos efeitos colaterais, outros têm mais efeitos colaterais. Assim como a própria eficácia, em outro termo, assim, a potência que um remédio vai ter para ajudar uma pessoa com enxaqueca, ela também é variável. Existem medicamentos que reconhecidamente são mais potentes do que outros. Então, tudo isso depende do medicamento escolhido especificamente. E aí, para encerrar, acho que vale então a gente reforçar a importância do estilo de vida, né, doutor? Otimizar esse estilo de vida aí mais saudável para poder melhorar e diminuir essas crises de enxaqueca. Sem sombra de dúvida, Thelminha. Eu confesso a você que nesses anos todos de experiência tratando só pessoas com dores de cabeça, eu não canso de me surpreender com o poder de uma rotina com estilo de vida saudável. Eu já vi muitas vezes pessoas utilizando as melhores medicações que existem, às vezes até, Thelminha, importando remédio de fora do país e sim, com melhora com medicações, mas com uma melhora ainda maior quando elas conseguiram efetivamente regular o sono, quando começaram a fazer uma atividade física bastante regular, 4, 5 vezes por semana, e não precisa ser todo mundo indo para o CrossFit fazer uma atividade super intensa. Pelo contrário, muitas vezes que a pessoa não faz atividade física nenhuma, iniciar uma atividade física leve e ir gradualmente aumentando uma frequência antes de aumentar muito a intensidade, para fazer uma adaptação, para não se machucar. Mas essa regularidade da atividade física tem um impacto tremendo sobre a saúde do cérebro, assim como a questão do sono. E, em terceiro lugar, eu coloco algo que acho que todo mundo que está aqui nos ouvindo reconhece o que eu vou dizer. O mundo hoje, todos nós estamos convivendo com pessoas, se não somos nós mesmos, que estão enfrentando dificuldades em relação à saúde mental, né, Thelminha? E isso é um problema que pode influenciar a evolução da enxaqueca. Então, o reconhecimento de depressão, o reconhecimento de transtorno de ansiedade e de outras condições de saúde mental, elas podem ser fundamentais para que a pessoa consiga entrar num estado de tratamento, de melhora da qualidade de vida, e isso acaba muitas vezes impactando na própria enxaqueca. Eu sou completamente adepto de um estilo de vida saudável como forma de tratamento fundamental da enxaqueca, embora muitas vezes a gente precise de outros aliados. Dr. Márcio Natan, muito obrigada pelas dicas valiosas. Eu estou aqui conduzindo esse podcast, não só como sua colega, mas também como paciente, porque eu me identifiquei com vários gatilhos, principalmente a questão do jejum, da privação do sono e do período perimenstrual ali, né, que envolve ali o antes, o durante, e às vezes o depois também da menstruação, como o senhor disse. Então, tenho certeza que muitas ouvintes se identificaram e a gente vai aí seguir todas essas dicas para poder cada vez mais diminuir as enxaquecas, porque ninguém merece viver com dor, né, doutor Márcio? Ninguém merece viver com dor e é muito gratificante para mim ver como as pessoas que buscam uma melhora de qualidade de vida nesse sentido encontram muita realização e conseguem retomar o que elas gostam da vida. Então, a minha mensagem é de esperança para quem está sofrendo com isso, procure ajuda porque a vida pode ser melhor. Muito obrigada. Esse podcast teve produção de Ana Bazella, gravação de Fernanda Lanza e Renato Faustino. Edição de Guilherme Amatucci e direção de Karina Dori. E se você gostou, compartilhe. É informação útil para a sua saúde. Eu sou a doutora Thelminha e esse é mais um podcast do Bem-Estar. Até a próxima.